Olá, muito boa tarde. Nosso segundo momento do programa Tardear, nesse dia 12/7/2025. Estamos tendo o prazer de estar recebendo o X doutor Aurélio Ribeiro Menezes. Muitíssimo obrigado. Prazer, Braga. Muito obrigado pela Sibeli, oportunidade. apresenta aí o que ele vai trazer para nós, currículo ilustre. Aurélio Ribeiro Menezes é biólogo, mestre em agronomia, produção vegetal e doutorando em agricultura tropical. Desenvolveu seu projeto de mestrado na Embrapa Meio Norte, atuando em projetos de pesquisa nas áreas de entomologia, ecologia aplicada, ecologia de insetos aquáticos, manejo integrado de pragas e controle biológico, empresário atuando em gestão ambiental, legislação ambiental aplicada ao agronegócio e licenciamento ambiental em geral, através da Nordeste Sustentável. Beleza, como já foi apresentado, a gente gostaria de conhecer um pouquinho do seu projeto, como surgiu a sua empresa, a Nordeste Sustentável, como despertou e criar essa empresa, esse instituto voltado para a preservação do meio ambiente. Tá, vamos lá. Desde que eu estava na graduação, no curso de biologia, desde cedo eu tive a oportunidade de estar na Embrapa, trabalhando com pesquisa agropecuária. E a gente percebeu nesse período, na verdade, eu passei 8 anos lá na Embrapa, né? 2 na graduação, 2 no mestrado, 4 durante o doutorado. A gente visitou várias fazendas, vários empreendimentos no setor agropecuário, e a gente viu a necessidade desse setor de ter acesso à consultoria de ponta para auxiliar esses empreendedores a instalar seus empreendimentos aqui na região Nordeste, né? Aqui no Piauí, no Maranhão. A gente percebeu que os proprietários eles queriam se adequar à legislação ambiental, mas eles tinham muita dificuldade porque eles não tinham acesso a empresas oferecendo esse tipo de serviço aqui em alto nível, né? No mesmo padrão que eles tinham, por exemplo, no Paraná, em Mato Grosso do Sul, nos estados onde eles trabalhavam antes de vir ao Nordeste, né? E aí a gente viu essa lacuna no mercado e criou a Nordeste para atender esse perfil de produtor, de empreendedor, né? O grande empreendedor médio é que busca se instalar aqui na região Nordeste, né? Principalmente no Piauí e no Maranhão. O principal foco da gente foi atender esse perfil de empreendedor e ajudar ele realmente a conseguir, né, o objetivo de ter um empreendimento rentável e, ao mesmo tempo, adequado à legislação ambiental brasileira e, em alguns casos, até regulação internacional, tanto em relação à sustentabilidade como à compliance ambiental e governança, né? Hoje, a gente chama isso de ESG, né? São pilares, todas as empresas da área ambiental elas estão voltadas para isso de uma forma ou de outra, às vezes até sem perceber, mas está voltada a esse atendimento desses 3 pilares, né? Que existem hoje no mercado internacional. O E, que é de Environment, que é meio ambiente, né? O E do ESG da sigla, o G é governança, e o S é de social, né? É socioambiental. Você tem que ter esse tripé, né, na sua empresa para você atender o mercado internacional. Então, hoje, o produtor de soja, por exemplo, que está no Brasil, produzindo aqui no Piauí, para ele ter acesso ao mercado europeu, por exemplo, ele tem que estar com a legislação ambiental atendida dentro do Brasil, não só a regulação aqui a própria legislação do Estado, a legislação, as autorizações ambientais que ele vai receber do Estado, né, para funcionar a licença ambiental, licença de desmate, ele também tem que estar com esse ajustamento para ter acesso ao mercado, a determinados mercados. Né? Tem mercado hoje no mundo que só aceita produto de produtor que cumpre determinadas regras, né, tanto internas como internacionais. Estão nos perguntando aqui, biologia, biólogo, tipo assim, o que difere do professor para o pesquisador na área? Na verdade, vamos lá, são 3 perfis, né, Braga? Você vai ter aqui, são 3 perfis diferentes. Você tem o biólogo que é professor, que ele é treinado, por exemplo, em licenciatura em biologia, que ele vai ser professor na escola de ensino fundamental e médio, ele tem uma formação mais voltada para a didática, né, para ele tornar o conhecimento acessível para uma criança.
Aí você vai ter o perfil do pesquisador. Eu já estive nesse perfil por um período da minha vida. Eu já escrevi artigos científicos, já escrevi capítulos de livro. Hoje em dia eu tenho até uns trabalhos voltados a, no futuro, talvez publicar um ou dois livros aí, mas esse hoje é um ponto mais tangencial da minha vida profissional. Hoje em dia eu estou no setor, a gente chama esse setor de transferência de tecnologia, né? Que é onde a gente leva a parte técnica que foi desenvolvida no laboratório para a vivência real das empresas, das pessoas no dia a dia, né? Então, na verdade, o que que eu faço? A gente ajuda o produtor de soja a se adequar à legislação. E aí, para isso, ele às vezes tem que entender melhor o ambiente dele. A gente vai estudar lá o solo da fazenda dele, vai estudar a biodiversidade, vai estudar, por exemplo, uma das demandas maiores que tem em relação a florestas, por exemplo, que é o órgão ambiental, para ele autorizar a implantação de uma fazenda, você tem que informar quanto de vegetação tem naquela área, em volume, o rendimento daquela floresta, né? Quantas toneladas de madeira vai render aquela área lá que vai ser aberta, para poder gerar um documento que vai autorizar transportar aquela madeira depois que ela for cortada, por exemplo. E aí o que que acontece? Isso existiu todo um desenvolvimento de tecnologia para a gente poder medir adequadamente a vegetação do cerrado, por exemplo, e da caatinga, né? E aí a gente leva essa tecnologia para o produtor que está querendo essas autorizações, né, para fazer isso com mais eficiência. Por outro lado, você, por exemplo, pode ajudar esse produtor na questão de estudo de alternativa locacional, por exemplo. Hoje, a pesquisa científica, ela estuda quais culturas, por exemplo, culturas agrícolas são mais adequadas para a região Nordeste, para uma determinada região do Piauí, por exemplo. É diferente produzir em Piracuruca ou em Uruçuí. São ambientes totalmente diferentes, altitude diferente, então a variedade de soja é diferente. Então, a pesquisa ela desenvolve essas variedades de soja e cabe ao pessoal que está nesse lado da transferência orientar o produtor a usar aquela variedade da melhor forma possível, entendeu? Que foi desenvolvida no laboratório. A gente ajuda a tecnologia a chegar no produtor de diferentes maneiras, tanto nessa parte de orientação técnica, de estudo de alternativa. Eu vou dar um exemplo aqui. É, e cada cultura agrícola tem uma rentabilidade e um desenvolvimento diferente em determinada região. Então, por exemplo, a gente pode avaliar a área do produtor antes dele implantar a fazenda, para ver se lá é melhor plantar, por exemplo, ao invés de plantar soja, por exemplo, plantar, sei lá, cacau, entendeu? Ou cana-de-açúcar. Então, a gente ajuda o produtor a responder essa questão. Qual é a melhor alternativa de investimento para a minha fazenda, para o meu imóvel, entendeu? Ou então, saindo totalmente fora da caixinha. Talvez não seja melhor preservar aquela floresta com serviços ambientais, por exemplo, crédito de carbono. É uma alternativa real hoje aqui no Nordeste. Já tem fazenda no Nordeste que recebe crédito de carbono por proteger a área florestal, entendeu? Em área de caatinga, em área de cerrado, isso já está acontecendo em alguns casos aqui, entendeu? Pontuais, mas já acontece. Então, sei lá, será que não é melhor, ao invés de desmatar ou plantar soja, pegar aquela fazenda e transformar ela numa área que vai prestar serviço ambiental, sequestrar carbono ou a- conservar carbono na vegetação, madeira, celulose é feita de carbono, né? Então, aquele carbono que está lá, pode ser que tenha alguma empresa aí, mundo afora, querendo pagar para você manter aquele carbono lá fixado na forma daquela floresta, entendeu? Gerando serviço ambiental, entendeu? Será que não mais algum? Então a gente ajuda o produtor a levar essa produtor, empresário, investidor a responder essas perguntas antes de implantar um empreendimento, né? Na verdade, a gente usa a ciência, né? O que a gente trouxe lá da academia, o que o cientista desenvolveu lá no laboratório e publicou para ajudar o produtor nesse setor aqui de transferência, né? De tecnologia, que é o que a minha empresa faz hoje. Aí você faz a pesquisa do solo, o que que vai melhor, o que que vai, assim, pode plantar milho, soja, você faz essa ideia? Eu vou dar um exemplo aqui. A Embrapa, por exemplo, há alguns anos publicou um estudo chamado Zoneamento Agroclimático da Cultura da Soja para o estado do Piauí. O que que esse estudo define? Quais as áreas do Piauí, em função de solo, clima, são aptas a produzir soja? Por exemplo, tem produtor que chega para a gente contando uma área para plantar e ele não conhece esse estudo.
Aí ele está com a cabeça firmada de que eu vou plantar soja no Piauí, porque ele já faz isso em outro estado. Mas aí quando a gente vê a fundo essa área, ela não está bem encaixada no zoneamento climático. Ele está numa área que a gente vai chamar assim de subótima para produzir soja, entendeu? Talvez nesse ponto aí, talvez seja melhor para esse cara, para esse investidor, escolher uma outra atividade para aquele empreendimento lá que ele vai trabalhar, entendeu? Ou, por exemplo, em vez de plantar soja, lá fazer fruticultura, produzir melão, por exemplo, entendeu? Ou fazer manejo florestal, entendeu? É uma opção. Legalmente falando, hoje existe manejo florestal em área de Cerrado e Caatinga, né? Tem ferramentas legais para você autorizar esse tipo de empreendimento. Nem sempre a gente às vezes fica até numa situação assim muito de quebra de expectativas, né, do nosso cliente, porque ele já vem com aquela ideia formada, assim, eu vou plantar soja, porque ele já faz, é muito mais prático para ele. Inclusive, esse é um dos motivos de ser barato e de ser rentável abrir floresta, né, para plantar soja e criar gado. Porque existe uma tecnologia, um pacote tecnológico claro e objetivo para aquela atividade. E você ainda não tem, por exemplo, pacotes tecnológicos claros e objetivos para manejo florestal. Então, se torna o nosso torna mais barato, ou mais rentável, perdão, abrir uma área para produzir soja do que para fazer manejo florestal. Entende? Então, assim, tem vários aspectos onde a gente pode ajudar o empreendedor a tomar decisões corretas, né? Decisões ambientalmente corretas e economicamente corretas também, porque assim, se é uma coisa, é um dilema da conservação ambiental no mundo inteiro isso. Se não for rentável no curto, médio e longo prazo, uma atividade sustentável, invariavelmente ela vai ser substituída por outra que não seja sustentável. E aí aquele esforço de conservação ele vai ser em vão, entende? Tem que valer a pena manter a floresta em pé para que ela seja mantida no longo prazo, pé, entendeu? Conservando biodiversidade, mantendo espécies. Entendeu? Eu vou até colocar aqui um pouco a situação, porque para a gente não ser muito materialista também, né? Por exemplo, eu pessoalmente, eu acho que a vida animal ela tem um valor intrínseco por ser vida, né? É a mesma coisa que a vida humana, né? A vida humana ela é um direito à vida, e tal, à liberdade, e tal. Você tem, esses são direitos fundamentais, direitos naturais. Mas assim, na prática da vida, nem todo mundo pensa como eu. Eu acho que uma árvore tem que ser mantida em pé por ela estar lá 500 anos, por exemplo. Na floresta, ninguém mexer com ela, entendeu? Eu não me sinto no direito de abater uma árvore de 500 anos. Tem que preservar, né? É, eu, mas esse é meu ponto de vista pessoal, né? É individual e tudo. Eu não posso obrigar você a pensar igual a mim. Eu não posso obrigar um cara que está na floresta amazônica. Muitas vezes as pessoas esquecem isso. Mas o bioma Amazônia tem 20 milhões de habitantes. As pessoas vivem lá, elas têm direito de propriedade naquela área, elas compraram seus imóveis, entendeu? E eles têm direito de explorar aquela. Igual você não tem direito de viver na sua casa e fazer o que você quiser dentro do seu muro, né? Se eu tenho propriedade rural, alguma coisa assim. Não, só urbano mesmo. Só urbano. Mas se o senhor tivesse 100 hectares aqui no Piauí. Eu não, tipo assim, eu já morei na zona rural, mas hoje eu não me vejo mais. Se tivesse, eu investir aqui mesmo. Não, mas a gente está supondo, né? A gente está ali colocando o campo das hipóteses. Sim, Se você tivesse 100 hectares de cerrado aqui, por exemplo, você ia querer fazer alguma coisa na sua fazenda? com certeza. Então, pois é, a mesma coisa. O cara que mora lá na Amazônia, ele também tem lá seus 100 hectares de terra, 1.000 hectares de terra, e ele quer cercar, produzir, quer melhorar de vida, né? Isso é justo, é da vida, né? Mas, assim, eu não posso impor para esse cara, né? Que ele viva abaixo da linha da pobreza, por exemplo, montado em uma fortuna de patrimônio imobiliário, patrimônio vegetal, entendeu? Então, por exemplo, se eu tiver uma situação de crise climática, de seca, de inflação alta, por exemplo, a gente está vendo crise econômica, você acha justo que o cara que está lá nessa situação não possa
cortar uma árvore para comprar comida para os filhos dele sobreviverem. É o meio de sobrevivência dele, entendeu? Então, é isso. É um meio de sobrevivência, entendeu? Então, se você não tornar viável economicamente aquele cara viver de forma sustentável naquela região, se você não tiver tecnologia para isso, porque tudo isso é tecnologia, né? Exploração territorial é tecnologia. Por que a gente planta soja no Piauí hoje? Porque na década de 80 a Embrapa desenvolveu variedades de soja que eram passíveis de ser plantadas aqui na nossa região. Por que a gente produz carne aqui? Porque existem raças de bovinos adaptadas à nossa região que, de forma viável, você consegue cercar uma área, plantar pasto, produzir ração, alimentar esses animais num determinado período de tempo e vender aquela carne é, de forma rentável. Né? Então, existe um pacote tecnológico para aquele perfil de exploração ali, certo? É a mesma coisa, o cara que está lá na Amazônia, ele quer ter essas 20 milhões de pessoas que estão na Amazônia, ou no Cerrado aqui, vamos lá, aqui no Cerrado, aqui no Piauí. O Piauí ainda tem 60% de floresta plantada. Muita gente não sabe, plantada não, perdão. Floresta, muita gente não sabe disso. O Piauí tem mais de 60% de floresta nativa. Mais de 60% da área do Piauí é floresta nativa. Caatinga, cerrado e vegetação de transição. É carnaubal, babaçoal. São florestas, formações florestais. Por que essas áreas não estão abertas ainda? Como é que é feita essa preservação e a fiscalização? Porque, por exemplo, você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, tem 20% só de área que não está ocupada, 20, 25% mais ou menos. O resto é tudo área ocupada, aberta. Tem vários estados do Brasil que são assim, Tocantins, Goiás, falando de áreas mais próximas aqui da gente. Tudo que tinha para abrir legalmente já foi aberto praticamente nessas regiões. Mato Grosso do Sul também é assim, Rio Grande do Sul. Por que o Piauí ainda tem 60% de vegetação? É porque a gente não tem estrada, porque a gente não tem linha de transmissão, porque a gente não tem infraestrutura básica para o investimento. Entendeu? Se essa infraestrutura existir, com as tecnologias que a gente tem hoje, essas áreas vão virar lavoura de soja, pasto pagado, placa, placa para produzir energia solar, vai virar esse tipo de investimento, que é o que existe aqui para a região, é a tecnologia que permite. Se a gente não tiver outras tecnologias para explorar essas áreas, que sejam sustentáveis, que preservem o meio ambiente, que preservem floresta, invariavelmente o que vai acontecer vai ser a opção atual, né? Se a gente não tiver uma tecnologia, um pacote tecnológico legal para inventar, para fazer manejo de floresta, não vai ser feito manejo de floresta, entendeu? Não vai ser conservada aquela biodiversidade vegetal ali naquelas áreas. Muito se fala de reflorestamento. O cara desmata e replanta. Tem duas situações quando a gente fala de desmatamento, certo? A gente fala do desmatamento legal e do desmatamento ilegal. Por exemplo, hoje a gente tem uma lei aqui no Brasil que chama Código Florestal, o novo Código Florestal de 2012. Essa lei, ela estabeleceu normas para o uso das florestas brasileiras. Por exemplo, numa área normal no Brasil, floresta normal, assim, base, você pode abrir 80% da floresta e deixar 20% de reserva legal. Além desses 20% de reserva legal, você tem que preservar o que a gente chama de área de preservação permanente. São as margens dos rios, os topos dos morros, as bordas das chapadas. Né? Quando que você vai ter que reflorestar? Normalmente, em condições normais, temperatura e pressão legalmente. Quando você desmatou ilegalmente, ou quando você desmatou além do permitido. Por exemplo, eu tenho 100 hectares. Se eu tenho que deixar 20 de reserva legal, eu só posso desmatar 80. Mas eu fui lá e desmatei 90 hectares. Aí eu tenho que reflorestar aqueles 10 hectares. Isso aí é uma obrigação legal. O órgão ambiental pode lhe multar e obrigar você a fazer aquilo ali, embargar suas atividades naqueles outros 80 hectares, porque você abriu aqueles 10 ali errado. Certo? O que acontece?
A maior parte do que a gente chama de reflorestamento aqui são essas situações, entendeu? Alguém desmatou onde não devia e aí ela tem que replantar aquela área. Por exemplo, tem gente que desmata margem de rio, não pode. Aí o órgão ambiental vai lá, multa, você faz um acordo com o órgão ambiental para você recuperar aquela área num determinado espaço de tempo. E o cerrado, o que é que tem que ser preservado? É uma coisa caatinga, é uma coisa mais arenosa, diferenciada? Todo isso aí é porque antigamente a gente tratava o cerrado e a caatinga, Braga, como um ecossistema de sacrifício, né? O que acontecia? É como se o Estado, para preservar a Amazônia, por exemplo, ele incentivasse a abertura de área no Cerrado. Entendeu? Só que hoje o que a gente sabe? Que todos esses biomas aqui no Brasil eles são muito importantes, porque eles geram serviços ambientais. Por exemplo, a água que a gente bebe hoje aqui em Teresina, ela tem duas fontes, o Rio Parnaíba e o lençol freático. Água de poço, né? De recarga, o lençol freático de recarga rápida. O que acontece? Anual. Se não tem floresta, o Rio Parnaíba produz menos água e o lençol freático cai de nível. Fica mais difícil. Se o lençol freático cai de nível, a gente tem menos disponibilidade, menos água para tirar do subsolo, para irrigação, para indústria, para a gente beber. Outra coisa, essa água ela não pode estar contaminada, por exemplo, com agrotóxicos, entendeu? Então, se a gente não cuida do que está na superfície, da vegetação que está na superfície protegendo o rio e o aquífero, a gente vai ter problema no curto prazo mesmo. Num ano de seca maior, a gente pode ter um problema grave. Se o Rio Parnaíba hoje tem hidrelétrica, se não tiver água lá em Boa Esperança, na barragem que tem no Rio Parnaíba, não produz energia elétrica aqui para abastecer as subestações, as nossas casas. Até que hoje a gente é um pouco menos dependente de Boa Esperança, né, que é a hidrelétrica que tem no Rio Parnaíba, do que a gente era uns 20 anos atrás, por conta dos projetos de energia solar, de energia eólica, né, que passaram a existir aqui na nossa região. Também pela integração maior do sistema elétrico, né? Hoje o sistema elétrico do Brasil é tudo interligado, então a gente às vezes está consumindo energia que foi produzida no Rio São Francisco ou que foi produzida na Amazônia, entendeu? Tanto que também a gente está até em Itaipu mesmo, entendeu? Porque o sistema está todo interligado. Né? Mas o que acontece? A energia eólica e solar, elas são o que a gente chama de energia, ela oscila muito, né? Vamos colocar aqui uma forma popular, uma energia que ela tem uma grande oscilação de oferta, né? Ela depende do sol, da velocidade do vento. A energia hidrelétrica é energia firme, é a energia que o operador do sistema elétrico brasileiro consegue disponibilizar rapidamente no sistema. E o que acontece? Se tiver pouca água lá em Boa Esperança, o sistema ele não é estável. Se tiver pouca água lá em Sobradinho, lá no Rio São Francisco, o sistema ele não fica estável, entendeu? Então a gente ainda é dependente dessa água que está lá nas hidrelétricas. Se a gente não cuida das nascentes dos rios, se a gente não cuida das áreas de preservação permanente na margem do rio, a gente pode ter problemas gravíssimos de curto prazo aqui no Brasil, de demanda, de disponibilidade hídrica e disponibilidade de energia mesmo. Né? Vou dar um exemplo aqui. Na última grande seca que teve aqui no Nordeste, há uns anos atrás, o nível das barragens no Rio São Francisco caiu muito. O que aconteceu? A gente não teve diretamente um problema de apagão de energia, mas os produtores de fruta daquelas regiões de Petrolina, de Juazeiro, da Bahia, Pernambuco, tá? Que exportam, por exemplo, eles tiveram redução da disponibilidade hídrica gravíssima. Eles ficaram sem conseguir produzir por um tempo, sem exportar, e não entra divisa no Brasil, entendeu? Não entra dólar. Isso causa uma série de consequências econômicas para todo mundo. Ele já perde emprego lá na região, porque o cara que trabalhava coletando uva, coletando melão, fazendo as operações de plantio lá nas agroindústrias, né, que exportavam, tiveram, ficaram temporariamente desempregados, entendeu? Então, assim, tudo a gente tem que lembrar que a gente vive num mundo todo interligado, que uma atividade ela está completamente ligada a outra de formas que às vezes a gente nem imagina, entendeu? Então, por exemplo, o fato de algumas pessoas desmatarem um app ou outra lá pode causar desemprego na região, entendeu? Pode estar causando uma série de outros problemas.
econômicos. E o que que a gente tem que mais preservar que está ficando em extinção? É árvore, caça, pesca. O que, tipo assim, que os seres humanos estão agredindo, estão avançando, que poderá ser multado, ser punido por algo que está no meio ambiente, que é espécie nossa que está desaparecendo. Tem dois pontos que são muito importantes, Sim, né, nessa situação toda que a gente está falando. Uma coisa mais macro, né, que afeta as pessoas de forma mais, vamos dizer, difusa, vamos falar sim, assim, que é, por exemplo, são serviços ambientais, né, que a gente depende. Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, da água, né, que o produtor rural às vezes está lá na fazenda dele a 500 quilômetros de distância aqui de Teresina, ele tem lá a APP protegendo um riacho, uma nascente, está gerando água aqui em Teresina para a gente beber, por exemplo. E que aí a gente depende desses serviços ambientais lá. Outro exemplo assim mais difuso, mais local. Você lembra que aqui em Teresina a gente era conhecido por ser a cidade verde? sim. Tinha muita vegetação na zona urbana, né? O que que acontece? As pessoas não querem mais manter árvore na porta da sua casa, no seu quintal, porque tem custo aquilo ali, né? Teresina está mais quente por conta disso. Principalmente em algumas áreas bem específicas. Você pode ver, por exemplo, que a zona sul de Teresina tem muito menos cobertura vegetal do que a zona oeste, por exemplo, e a zona norte. Né? E a zona sul é justamente a zona mais quente da cidade hoje, em Teresina. Tem algumas publicações já falando sobre isso aqui na região. Locais, né? Pesquisa local, mostrando isso. O que que acontece? Você tem aquela árvore que está dentro da cidade, aqui, ela presta um serviço ambiental extremamente valoroso de regulação da temperatura, de manutenção da umidade do ar. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, se a umidade cai a 20%, abaixo de 20%, é prejudicial para a nossa saúde respirar aquele ar com baixa umidade. Pode ter problema respiratório, pode causar problema respiratório, por exemplo. Outra coisa, uma árvore na zona urbana, ela ajuda a drenar a poluição ali de forma local, entendeu? Manter o ar menos poluído. Entendeu? Então, uma árvore dentro da cidade, ela vale muito para a qualidade de vida do ser humano. Mais do que uma árvore que está a 500 quilômetros de distância no meio da floresta. Entendeu? Então, assim, quando você não cuida de biodiversidade dentro da cidade, quando você não cuida de ter áreas verdes dentro da cidade, você está causando prejuízos imediatos ali, entendeu? Para a população. Está aumentando o gasto público com hospital, por exemplo, por internação por problema respiratório, né? Tem sete fatores que estão interligados a isso. Por outro lado, vamos falar de uma parte mais, falando de uma parte mais assim, de biodiversidade, né? Você está pedindo para a gente falar de espécies, né? É, Tem algumas espécies que são chave no ecossistema, que elas regulam a presença das outras. Vou dar um exemplo aqui, a onça pintada, por exemplo. Ela está quase extinta na região Nordeste. Praticamente o único estado da região Nordeste que ainda tem onça pintada é o Piauí. Em pouquíssimos lugares, né? Principalmente na Caatinga. No bioma Caatinga, a onça pintada está quase extinta. Só tem num parque, num lugar na Bahia, praticamente, e no Parque da Serra da Capivara das Confusões, no Piauí, em área de Caatinga. Entendeu? Isso é grave, porque o predador de topo daquele ecossistema não está ocorrendo em várias áreas, em várias regiões. Inclusive a onça parda, que ela tem uma população que tende a ser geralmente maior que a da onça pintada, ela também está quase extinta no Ceará, por exemplo. Quase não tem mais onça parda no Ceará. Mas você acha o desmatamento ou as grandes construções invadindo o espaço? Não, aí tem duas coisas que acontecem. Uma é o desmatamento, né? E outra é a caça predatória, né? Aqui no Brasil não tem manejo de fauna. A legislação da gente até permite, né, teoricamente, mas na prática você não tem ferramentas, não é comum o manejo de espécies nativas, né, regulamentado. Então, assim, a caça do animal desse aqui no Brasil é ilegal, mas já que não está regulamentado para ser feito de forma manejada, esportiva e tal, e tudo, né, toda caça praticamente desse animal aqui no Brasil ela é ilegal. Não tá previsto dentro de nenhuma ferramenta legal. Até porque ninguém caça onça para subsistência, né? O cara não come carne de onça. Mas para se defender ou quando tá pegando olha, Não, quando foi. você pode ir para a defesa pessoal, né, abater o animal. No caso, para a defesa de rebanho, é controverso na legislação isso aí no Brasil. Já pode ser punido, né? Pode ser punido. Entendeu? Agora, se for, por exemplo, para defender a própria vida, né,
Sim, é legítima defesa, né, da sua vida. Mas, assim, não é por isso que esses animais não estão sendo abatidos só por isso, né? Não justificaria a extinção dele se fosse só para isso. Até porque você não vê. É raríssimo, raríssimo, assim, uma vez no ano que tem um ataque com onça no Brasil, ou menos, entendeu? É muito incomum um ataque fatal de uma onça no Brasil. Muito incomum mesmo, porque a onça não coevoluiu com o homem, ela não vê o ser humano como uma presa natural dela. Entendeu? Se você procurar na internet, sempre vai ter muito vídeo assim, de ataque de felino a ser humano, mas mais desses vai ser na Ásia e na África. Os primeiros seres humanos surgiram na África, 6 milhões de anos mais ou menos, hominídeos, né, que a gente chama. Esse gênero da gente, Homo sapiens, né, da espécie Homo sapiens, surgiu na África. E ele se difundiu no mundo, primeiro para a Ásia, depois para a Europa, por último para a América e para a Austrália. O que acontece? É, o leão, por exemplo, o grande felino africano e o leopardo, eles coevoluíram com o ser humano. As espécies foram surgindo e coexistindo ao mesmo tempo. Então o leão, ele vê o ser humano como presa. E o leopardo também. O leopardo africano é muito parecido com a onça, mas não é a mesma espécie. Tem hábitos completamente diferentes, genética diferente, é convergência, é uma casa eles serem parecidos, né, fisicamente. Assim. Aí o que acontece? Esses animais eles coevoluíram com o ser humano, vendo o ser humano como uma das possíveis presas dele. Então, por exemplo, na África é comum o leopardo atacar um ser humano. Na Ásia é muito comum o leopardo um tigre, na Índia, por exemplo, atacar um ser humano, porque aquele bicho tem milhões de anos de história evolutiva com o nosso grupo de primata lá que dá origem ao ser humano. Entendeu? Eles caçavam para um tigre, para um leão, a gente é só um macaco grande sem pelo. Né? Porque a gente evoluiu lá com esse bicho. A onça não, o contato da onça com o ser humano tem 500 anos. Ela estava aqui isolada na América do Sul, entendeu? E não tinha contato com o ser humano. Então ela não vê a gente como presa, ela não se desenvolveu aqui. As presas delas são totalmente diferentes. Ela ataca jacaré, capivara, anta, queixada, catitu, entendeu? As presas delas são totalmente diferentes das presas de um ser humano. Entendeu? Ela não vê a gente, então não é comum, assim, é raríssimo. Como biólogo, teve esse caso aqui esse ano, né? Esse ano teve um caso aqui no Pantanal, de um senhor que foi atacado, mas há anos que não tinha um acidente desse aqui no Brasil. Mas ela bateu, consumiu a carne, né? Já Acharam. bateu, consumiu a carne. Aconteceu, realmente. Mas, assim, é um caso isolado, assim, absurdo. Entendeu? Não justifica os milhares de felinos que são abatidos no Brasil todo ano, entendeu? De várias formas. Inclusive, assim, tem os abates que não são nem propositais, né? Vou dar um exemplo aqui, estrada. Estrada hoje é um dos maiores inimigos para a fauna brasileira. A gente constrói mal o estado aqui no Brasil, a gente não faz. Tem uma coisa que a gente chama passagem de fauna. São estruturas que tem nas estradas, nos países do primeiro mundo, para os bichos poderem passar, atravessar a estrada, sem causar acidente. Né? Aqui no Brasil a gente faz estrada sem ter passagem de fauna. E aí o que acontece? Faz muito mal feito as estradas, muito mal feita mesmo, sem área de escape, sem acostamento. E aí o que acontece? Provoca atropelamento. Isso é um risco tanto para quem está dirigindo, quem está usando aquela estrada, o caminhoneiro, eu e você, quando estamos dirigindo, como para os bichos, entendeu? A estrada termina virando um dreno populacional, onde à medida que o animal tem que atravessar aquela estrada dele, está colocando a vida dele em risco, a vida do ser humano, e está morrendo ali e provoca aquela morte ali, provoca uma perda populacional, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Geralmente, num parque nacional, por exemplo, tem pouquíssimas onças, porque elas ocupam uma área muito grande. Entendeu? Aí passa uma estrada lá do lado daquele parque nacional. Aquela onça que atravessou ali a estrada e morreu atropelada é uma perda muito grande genética, né, para aquela população lá. Né? Ela vai deixar de cumprir o papel ecológico dela numa área gigantesca. Entendeu? Então assim, se a gente faz uma estrada mal feita, a gente provoca o problema para a gente, né? É um risco, você vai perder seu carro, vai perder a vida num acidente com um animal desse grande porte, e ao mesmo tempo você está causando um dano
para a população, que às vezes é irreversível, entendeu? Principalmente for uma espécie ameaçada de extinção, a anta, por exemplo. A anta é um mamífero de grande porte, ela é o maior dispersor de sementes que a gente tem nas nossas florestas, e ela ocorre em populações extremamente reduzidas, pouquíssimos animais por áreas enormes, entendeu? A morte de um animal desse é uma perda gigantesca genética, né? É para o ecossistema, para a funcionalidade do ecossistema, porque como ela dispersou de semente, o que acontece? As grandes árvores, elas deixam de ter suas sementes transplantadas para outras áreas. Então, é como se a anta fosse um jardineiro da floresta, né? Tem esse apelido dela, que os biólogos deram, de anta ser jardineiro da floresta. Que ela ajuda a recuperar a floresta, porque ela leva a semente de um lugar para o outro, às vezes a quilômetros de distância. Então, o que que acontece? Quando o animal desse é atropelado, tem uma perca, um prejuízo ali com o ecossistema, com o ambiente, isso aí, entendeu? E às vezes ela morreu de um jeito bobo, assim, porque não gerou. Ela não alimentou uma família, entendeu? Ela não foi nem isso, foi só um atropelamento. Porque a estrada foi mal feita, entendeu? Uma vez por outra a gente vê muita apreensão de passos, assim, sendo o pessoal clandestinamente levado, assim, o que que nós temos mais de valor na nossa floresta, nas faunas de passo, que é catalogado nele, aqui do nosso estado piauiense. Tá, isso aí é outro problema que a gente tem grave. Tráfico de animais silvestres. É, né? Né? Tráfico de animais silvestres é um problema gravíssimo no mundo inteiro. Inclusive está ligado a crime organizado, tudo. Tá? Em muitos lugares já tem pesquisa mostrando que é uma das maiores fontes de renda para o crime organizado é o tráfico de animais silvestres. Né? Faz parte das grandes cadeias. O mesmo cara que trafica droga, trafica animal silvestre, às vezes. Entendeu? A mesma rota, o mesmo mecanismo de operação logística, né, que é usado para traficar droga, às vezes é usado também para traficar animal silvestre. Aqui no Brasil a gente tem problema principalmente com ave, com algumas espécies de papagaios. Tem reduzido muito isso, porque é, o mundo civilizado passou a exigir dos produtos rastreabilidade e certificação. Então, antigamente, um europeu ele estava disposto a pagar, vamos lá, $10.000 num papagaio tirado aqui do Brasil. Agora ele prefere pagar o mesmo valor para um cara que já está reproduzindo esse papagaio lá na Europa mesmo, Em há cativeiro, né? décadas em cativeiro, entendeu? Então, assim, tem diminuído a pressão sobre a fauna nesse aspecto internacional, né? Mas ainda tem muito o aspecto local aqui. A gente tem muito hábito ainda de criar animais em casa, animal silvestre em casa. Então, assim, foi um mercado que ele meio que ele se deslocou um pouco, entendeu? Ele deixou de atender o mercado internacional e passou a atender mais o mercado interno, né? Porque a população aqui ainda aceita esse tipo de coisa. Não é comum você chegar na casa de uma pessoa e ter um papagaio que foi extraído da natureza, né? Ele pega lá no ninho para levar pro... Então, Às vezes, quando a gente está em trabalho de campo, a gente vê ainda. Acontece que a gente vê. Às vezes eu estou no campo fazendo um inventário, a gente vê um cidadão passando com uma moto e levando um animal silvestre, entendeu? Na garupa, amarrado, às vezes, ou para comer ou para criar. É muito comum estão aqui. nos perguntando aqui, não sei se é do conhecimento, plantas medicinais, assim, tem muitos aqui? Tem. Aqui no Piauí tem inclusive indústria que coleta planta nativa do cerrado para produzir medicamento. A gente tem o caso aqui da fava danta. É uma planta nativa do cerrado e ela é coletada em larga escala aqui no Piauí para ser industrializada. E o produto dela, o produto fitoquímico, né, que a gente chama, é extraído dessa planta e enviado para o mundo todo. São flavonoides derivados da fava danta. É um mercado aqui real, entendeu? É um caso de valorização da biodiversidade, né? Tem uma cadeia de coletor que fornece material para essa indústria. E aí, em várias cidades do Piauí, é uma fonte de renda, assim, para o pessoal que é vaqueiro, o pessoal que trabalha na roça. Eles coletam fava danta, né? É uma planta nativa mesmo, só tem aqui no Cerrado do Brasil, né? Não tem outro lugar do mundo, e aí eles colhem a fava danta, secam e ensacam e vendem para os atravessadores até chegar na indústria. Se eu não me engano, fica em Parnaíba, uma das unidades.
que processa essa substância química e exporta. Então é legal, não é ilegal. Não é ilegal, não. É um caso de valorização da floresta. Qual é o problema? É porque ela entra naquele caso que eu falei, que não tem tecnologia definida. Porque o que eu acho que era, na minha opinião, né, de técnico, o que era melhor? Era plantar fava dump em linha, né, para colher mais fácil, numa área menor, entendeu? E manejar, ou então manejar a área de floresta para ter mais fava dump e ficar mais densidade de indivíduos dessa espécie por hectare para facilitar a coleta, né? E a gente tem uma produção maior, por exemplo, entendeu? Uma área menor e tudo, mais organizado, ter um pacote tecnológico para isso aí. Hoje, o que acontece? Geralmente é coletado em terras públicas ou em áreas abertas. Então, você, não necessariamente o fato de existir esse mercado está gerando incentivo para conservar aquela espécie na natureza, entendeu? Porque geralmente o cara que coleta não é o dono do imóvel. Acontece ainda muito no Piauí, por exemplo, de uma área que não está produzindo, não está cercado. Então qualquer pessoa entra lá e coleta. Então aquele mercado ali que está coletando um produto da natureza, legalmente, é legal aquela coleta ali. Coletar fruta é legal. Dentro da legislação brasileira, não tem que tirar nem licença para coletar fruta. Mas o rapaz lá que coleta, né, no interior, vamos lá, ele está indo lá coletar, ele ensaca, ele está recebendo só pela mão de obra dele, entendeu? Aí chega aquele produto lá na indústria, vai exportado, mas não necessariamente está gerando valor para o proprietário do imóvel, entendeu? Que é quem realmente arca com o custo daquela floresta em pé, de não estar desmatando aquela floresta, entendeu? Então, assim, tem uma falha nesse mercado. E, obviamente, assim, é visível para mim que tem uma falha nesse mercado que não, se não beneficia o produtor não, o proprietário do imóvel, eu não estou criando real incentivo para a conservação da área, né, da floresta, do cerrado. Apesar de existir todo um mercado que movimenta milhões de dólares todo ano nesse produto aí, nessa planta que é nativa, mas não necessariamente eu gero incentivo, entendeu, para conservar. Realização concurso, quem quer entrar na área de biólogo, tipo assim, o que vai encontrar? Qual o cenário que encontra aqui? Nível Brasil, piauiense, como é que tá? Esses últimos meses, né, tem tido uma discussão muito forte de quais profissões vão continuar existindo por conta da popularização das inteligências artificiais, né? Essa semana, nos últimos 2 dias, teve uma declaração do Bill Gates, né, que é das mentes pensantes do mundo, né? CEO da Microsoft, uma das maiores empresas do mundo, então, o cara que ele mudou a vida de todo mundo aqui. A vida da gente pode ser dividida entre antes e depois do Windows e do pacote do Office, né? Excel, Word, que todo mundo usa em casa no computador, né? Ele disse que uma das poucas profissões que vão sobreviver à IA é a profissão de biólogo, né? Porque a IA não, é intrínseco da IA, ela não substitui a presença de um pesquisador em campo, por exemplo. Ele não substitui a sensibilidade, essa inteligência que você tem que ter de observação presencial do funcionamento da natureza. A IA não consegue captar isso aí. É intrínseco, e é intrínseco do funcionamento dela. A gente desenvolver mais IA não vai fazer com que a gente quebre esse gargalo, porque ela não foi feita para isso, ela não serve para esse propósito. Né? Ela não vai lá no campo manejar a floresta, por exemplo. Ela pode ajudar circunstancialmente, vai ajudar. Hoje eu uso IA no meu trabalho diariamente, para auxiliar em diversos aspectos do meu trabalho, tangenciais ali ao trabalho. Né? Vai me ajudar a fazer uma planilha, me ajudar a organizar uma estatística. Né? Isso ela é muito boa. Mas ela não substitui muita coisa do que eu consigo fazer, né, dentro do meu trabalho. Né? O senhor é realizado, se sente pela profissão escolhida, faria tudo de novo, percorrer o mesmo 10 percurso vezes. É muito bom ser biólogo, eu adoro a profissão. de estar direto com a natureza, com nossas faunas, com... Olha, vamos lá, nem tudo são flores, né? Claro, por exemplo, a gente sofre muito na minha área, por exemplo, com insegurança jurídica.
né? A legislação brasileira ela muda muito, com muita frequência nessa área ambiental, né? Às vezes, durante o tempo de aprovação de um projeto, é muito comum a legislação mudar do dia para a noite, assim, né? Mas, assim, tem muita coisa que não vai mudar, entendeu? A presença do profissional técnico, analista, consultor, dentro de determinados empreendimentos, ela é fundamental, até para a escolha de investimento, para análise de risco, para auditoria ambiental. Tem várias coisas que para prevenir acidentes ambientais. Tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar os empreendedores que é insubstituível mesmo, assim, que torna o trabalho gratificante também, né? Tem vários aspectos nisso aí. É como toda profissão. O médico, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o médico. Tem o dia que ele vai no hospital e ele vai, infelizmente, perder um paciente, né? No caso da gente, no ambiental, tem os dias ruins também, né, da profissão, tem as coisas que acontecem que são inerentes, assim, que não tem como a gente evitar, né? Mas, no geral, eu sou muito satisfeito com a minha profissão e tenho orgulho de ser biólogo, de verdade. Recomendo, não, na verdade, assim, nem sempre recomendo, eu acho que não é para qualquer pessoa, né? Porque, por exemplo, a gente precisa ter muito conhecimento técnico e, ao mesmo tempo, muita coragem de estar no campo. Às vezes você está fazendo um trabalho de inventário com a equipe reduzida, você está lá à mercê de ter um animal peçonhento, uma, um problema com a zoonose, por exemplo, é muito comum. É muito comum os biólogos terem que estar com as vacinas sempre em dia, por exemplo, porque tem febre amarela nas áreas de trabalho, às vezes tem malária, que não tem nem vacina para malária, entendeu? Tem os riscos da profissão, mas no geral eu estou bem satisfeito, realmente. Assim, eu gosto muito de ser biólogo, gosto do meu trabalho, gosto de lidar com os empreendimentos, de ajudar os empreendedores a instalar seus projetos, né? É bem gratificante mesmo, assim, você vê um projeto começar e depois ele estar pronto no campo, realmente existindo lá na prática, sabe? Essa parte dá muito prazer de verdade, assim, de saber que a gente está ajudando as pessoas a encontrar um jeito de fazer as coisas da melhor forma, né? De preservar, de conservar, ou até mesmo assim, é, eu falo muito para minha equipe isso, gente, olha, a fazenda de soja ela vai ser implantada, independente da gente querer ou não. Tem gente, porque tem biólogo que tem essa visão, né, de que não quer que os empreendimentos existam, né? Eles acham que o meio ambiente vai estar melhor se não existir um empreendimento, mas não tem como, é uma necessidade humana empreender, produzir. A gente precisa de soja para se alimentar, a gente precisa de pastagem para poder comer carne, para se você for vegetariano, né, você não tem como, sua comida vem de uma lavoura. Né? Aquela lavoura precisa existir e ela vai existir invariavelmente. O que a gente pode fazer? Trabalhar de uma forma que ela cause o menor dano possível, que ela tenha rentabilidade no longo prazo. Porque, por exemplo, se uma fazenda fecha, não vai deixar de ter, por um problema ambiental, por exemplo. Aquele solo lá ele se torna inviável para a produção. Se aquela se acontecer isso com a fazenda, eu vou invariavelmente ter que substituir aquela área por outra, então eu vou causar mais desmatamento, entendeu? Então, assim, as fazendas você tem que funcionar da melhor forma possível para o bem do meio ambiente, para o bem da nossa saúde e tal. Entendeu? Então é muito gratificante também fazer isso. Muitíssimo obrigado, muita informação acima da média. Deixa o contato lá Da Nordeste Sustentável. A gente tem o site nordestesustentável.com, onde você pode ter acesso a todos os nossos trabalhos, dos serviços que a gente oferece. E tem o nosso WhatsApp, 9929-0388. Aí você entra em contato com a nossa equipe, leva a sua demanda e a gente vai atender você da melhor forma possível. Muito obrigado, de verdade. Queria agradecer também aqui ao Braga e a nossa lembrancinha, nós sumindo do programa Tardiaba, além do programa Tardiaba. Muito obrigado. Acho que tem sua foto. Abre e mostra para a galera, acho que tem sua foto. Queria agradecer aqui o Braga, o programa Tardiaba, pela oportunidade, pelo espaço. Muito legal a minha caneca, gostei muito. Bem personalizado, até que fez a gentileza de colocar uma das minhas fotos. Gostei muito. Obrigado. Obrigado, de verdade.